Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No ar, mais um episódio Chuteira Preta! Tudo bem, pessoal? Nono episódio do Chuteira Preta para falar sobre os cantinflas. Não, tem que falar antes que trocamos de lugar e que o Guimarães voltou. E a informação, ele não... Bom, não é um programa de informação, tudo bem, mas tem duas coisas diferentes hoje. Vou mandar um abraço pro Três. Cara, é que assim... Ele tá disfarçado de alguma coisa. Vocês querem começar de novo ou vamos seguir? Não, vamos seguir assim. Tu tá fugindo de Ficou bom quem? pra caramba. É que assim, Tu ó, tá cara, fugindo de quem, assim? É que, pelo amor de Deus, cara, o episódio de número 9, primeiro, há um risco muito grande de processo aqui. Sim, E tu sim. tem medo disso. Não, na verdade, o que ele procura é processo. Porque tu Não. chegou à conclusão que processo é Tu notoriedade. imagina tu tomar um Não, processo... peraí, daqui a pouco eu vai me chamar de caça-clique aqui. Não. Não, nunca tomei um processo. Só processei. Eu tenho lá, tu entra no Então vai escavador. ser- Eu só vai tenho ser um. Eu horroroso. processei o antigo condomínio onde eu morava e perdi. Tá, olha Tive só. que pagar, sério. Ou seja, O tema tá na hora de do, tu tomar um- do debate de hoje, o tema, né? O assunto. O assunto. Olha o que eles café escreveram aqui. Eles quem? Não sei, a produção. Episódio O Japper. hashtag 9. Vigários, chinelinhos e afins. Fiquem à vontade para chamar quem vocês quiserem de vigário. Eu não vou chamar. Qual foi o mais recente vigário que tu viu em Porto Alegre? No futebol, Carlos Guimarães. no futebol. Claro, no futebol. Não, eu Não queria- mistura as coisas. o contexto- Tem na imprensa também. Claro que tem, né? Tem na imprensa. Calma. Não vou falar da empresa. Vigário no futebol não é... Defina vigário. Assim, ó, a definição de vigário, tá? Não é um cara que é desonesto na vida. O cara pode ser um baita cidadão. Pode ser um homem na acepção da palavra, tal qual o Luiz Carlos Goiano, que não era vigário em campo, mas ele pode ser um baita cidadão, um cara super bom na vida, só que dentro de campo ele dá uns miguelaço. Eu acho que o exemplo mais recente, atual inclusive, é o Benítez do Grêmio, para que vocês entendam mais ou menos o que é um vigário. É aquele cara meio acima do peso, meio coxinha colada, mão na cintura, não se mexe, mas é o cara que sabe jogar bola, tu dá a bola no pé, ele sabe tratar bem a criança. Agora, ele não corre, ele não compete, ele dá uns miguelaço. Pra mim, o exemplo mais recente, atual, até é o Benítez do Grêmio. Respondendo a pergunta. Corte e processo. João Paulo Fontoura. É muito bonito o teu Pullover. abrigo. Essa jaqueta de aquecimento do Benfica 2020. Benfica, com capuz também, né? Com capuz. Seferovic. Coisa Presente do meu irmão, Zé Pedro Fontoura. Muito Não foi do obrigado. Everton? Pensei que era do Everton. Não. Maior jogador da história do Benfica, Eusébio. depois do Eusébio. Luizão, zagueiro brasileiro. Terceiro, Não. Terceiro, Luizão. Segundo, Jonas. Jonas, o segundo maior da Simões. história do Benfica. Não, tô brincando, eu não sei. Rui Costa. Rui Costa, claro. Que não é Nem o sei, diretor executivo do São Paulo. Bruno Um vigário Gomes. que marcou a tua infância Pois no é. futebol. Antes de responder a tua pergunta... Olha aqui, ó, não existe, isso é um vigário. Obrigado, né? Nem combinamos, era essa deixa. O termo vigário aqui, de alguma maneira, primeiro foi sugerido por um telespectador nosso e eu fiquei devendo o nome que eu não achei. Lamentável. Lamentável da minha parte, tá? Era uma sugestão de Pra pauta todo dele. efeito é Daniel Japper, né? Não, tá. Representa os outros, né? Nosso ouvinte. Mas assim, o Cabral te falava com a picardia que lhe era particular a respeito de... Olha aqui, isso é um vigário. Cristiano né? joga. E a gente conversando antes de preparar o programa aqui, eu vi que os conceitos eu acho que são interpretativos, acho que, se não cada um de nós, mas existe uma diferença entre a gente aqui no conceito de vigário. O Carlos expôs muito bem o que ele pensa do vigário, que vem de vigarista, né? E que aí sim é uma coisa que pode dar processo, mas Sim. aqui é de uma maneira mais jocosa, mas com algumas premissas. Uma delas, pelo menos a meu juízo, é de um cara que tem uma certa pompa, goza de um prestígio e não entrega esse dentro de campo, né? Tendo ele nome ou não, né? Então a gente vai Concordo falar contigo. A gente vai falar ao longo do programa sobre alguns personagens e já antecipo que não ficam só dentro das 4 linhas, né? Uhum. Microfone, tem vigário, né? Na beira do campo tem Queria vigário. deixar bem claro que esses... Apitando de o novo, jogo tem vigário. Mas que esses vigários de campo, daqui a pouco, são caras excelentes fora do campo, né? Não, exatamente. Dentro de campo. comportamento futebolístico. eu tenho, Isso, eu comportamento tenho, futebolístico. eu tenho um ex-colega que era grande vigário. É grande Na vigário. nossa função tem muitos. Quem era? Vou contar a história, eu conto o nome não, porque eu não quero tomar processo. Porque, Wagner, no Não é Amansa teu Burro... amigo? Mas você sabe. No Amansa Burro... Não, Cantinflas? Não tenho amigo vigário.
E Cantinflas, é vigário, Lúcio? né? É. Nada, o Lúcio é um Lúcio é grande muito bom, profissional. cara. Muito Comentarista da ESPN, o Campeonato Argentino, comentou essa semana Platense e... Ele comentou o jogo do Boca, esse outro Não, eu agora vi. Platense O e Weber vai qualquer coisa. falar que é piada interna isso aí. Olha aqui, ó. Lúcio Silveira, no grande Amansa Burro, o significado de vigarista aqui aparece em primeiro lugar aquele que pratica o delito do conto do vigário. É o cara que conta uma história pra boi dormir. E número 2, aquele que através de um ato de má fé tenta ou consegue lesar ou ludibriar outrem, que é uma palavra não muito usada, com o intuito de obter para curte si um uma pouco. vantagem. Não é muito usado, Um mas tu curte um embusteiro. pouco essa palavra. Curto. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Trapaceiro. Então aqui eu não entendo. caio no conto do vigário. É. Ah, Charlie Mas eu Brown Jr. não vou te deixar sem resposta, tá? Não é da minha infância, já é da minha fase adolescente, adulta, que é um cara que me incomodava já em outros times. E quando veio pro Grêmio, por um comportamento que eu não julgava, falando de sem conhecer nem chegar perto, nunca cheguei perto do cara, né? Eduardo Marques. Até conheci, jogador. até cruzei com um cara depois uma vez num treino já trabalhando no Grêmio, num outro clube, mas era um cara que era exato. Quando eu olhava para ele, eu enxergava a voz do Cabral dizendo: Olha aqui, ó, Léo Inácio. Léo Inácio. A cara do JP. Léo É Inácio. verdade, é verdade, Sabe? cara. Um dia arrebitado, um trotezinho. É verdade. Jogou em todos. É, Camarote- Flamengo, Botafogo. Isso, camarote Exatamente. VIP na Brama. É, Mas dos 90 minutos. Jeremias Werneck com o seu abrigo jaleco. Não, jaleco não, abrigo. Jaqueta. Puxa, bonito, Corta-vento. impermeável. Que bonito. A Kelme do Alavés, do maior jogador da história, Tokito. Era um japonês que foi jogar no Alavés, meia direita, bom jogador. Meu Deus. É, Os cachorros que o cara passa. assim, Tá mudo ou não foi pra cachorro? geração videogame, né? O que é um vigário? Quê? Não, aqui, ó, falando sério. Não, estão querendo. Primeiro me separaram de ti, tá? Eu fui contra, tá? Me botaram do lado do Guimarães, que eu fui a favor, tá? Ele é liso, hein? Ele tá querendo, não é a primeira Aliás, vez, essa- colocar um rótulo. E eu sou contrário a esse rótulo contigo. O fato de ser mais novo não te desvincula da gente. Não, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Eu só quero dizer o seguinte, eu fui o que mais me preparei pro debate. Tanto que eu coloquei em discussão o termo. Porque Certo. o conceito não é objetivo. Exato, ele é interpretativo. Mas eu encontrei uma objetividade Manda. nesse conceito. Letícia, foto 3 e foto 4. Ai, o vigário existe. Bato, fez uma produção mas pro aí é troço. bom. né? foto- vai, a vai. foto Eu- 3. Eu gosto de As fotos, produção. Combinei. Este é o vigário. Ele é João Vigário. Ele é português e o vigário existe. Então eu encontrei Tomei um objetividade. cagaço, eu pensei que ele era candidato e do PT. Número Não, 20. calma. Mas aí ele não. Ele é atacante, tá aí, ó. Tá? João Vigário. Letícia, top, tá aí o vigário. Agora, quando a gente discute assim e tal, eu vou contar pra vocês bastidores. Eles começaram a falar de uma pauta e falaram assim, vamos falar dos Armandinho. E eu, que é isso, cara? Vocês sabem o que é Armandinho? Comentem aqui embaixo, porque eu não sei. E aí é que vem a brincadeira com o vigário. O Armandinho é o meia, armador, que bota a mão na cintura e tal. Não só isso. Que é bonitinho, que tem o gelzinho no cabelo, calçãozinho eu pra nunca dentro, ouvi falar nisso. camisa pra dentro, e aí... Eu nunca ouvi falar nisso. Não, é o Armandinho. Ajeitador de time. Rogerinho do Fluminense, é o Armandinho. Armandinho. Vocês ouviram falar em Armandinho sem ser o cantor? Armandinho, Eu cara, nunca ouvi falar. Claro. Arinelson. Arinel. Sim, Iranildo. Cabelo do Não, Rogerinho não, era não. Luquinhas. Não. Era Lucas, era o cabelo Iranildo Luquinhas. se envolvia com o Armandinho. jogo. O Wallace, que jogou no Juventude depois no Sim, o Wallace. Tem outro Armandinho. cara amigo do Léo Inácio, 2004, que se adequa a esses dois termos aí. Tanto é o Quem? Armandinho. Ian. Ian. Armandinho, cabelinho Chanel. Lucas. Qual o Lucas? Não, cabelo estilo Luquinhas, assim, que é aqueles cabelinhos. O Rogerinho era cabelo Luquinhas, capacetezinho, né? botava o capacete e cortava em Isso. volta. É, exatamente. Ó, então eu Luquinhas. trouxe Vai. objetividade. E depois dos reclames, eu vou dar outro nome de um cara que foi vigário. E ele mesmo admite que foi. Boa. Tem Lacunga vigarista também Rodrigues. na imprensa. É um baita. Tem desses. viu? Ó, Guima, Ah. tem vigarista na imprensa, por exemplo. tem, inclusive nessa mesa. Por exemplo, o cara que recebia a tabela do Campeonato Brasileiro.
e no mesmo dia batia na porta do chefe pra dizer qual jogo ele faria e qual jogo ele não faria, Geralmente no Recife. geralmente no Recife ele gostava de fazer, Pra comunicar que não trabalharia às e sextas-feiras. nas sextas-feiras Na sexta ele não dava uma... né? Sempre tinha alguma coisinha. Sentia posterior. Vigário José Inácio. É verdade, é verdade. Sítio 1. Wagner Martins. Wagner Martins. Baldaço, né? Baldaço também. Bah. Baldaço. Pô, mas nós citamos hoje Baldaço cedo, Não, hein? mas o Não, Baldaço Baldaço- hoje é... O Baldaço é... Hoje Não, mas trabalha. é hard o negócio. Todo dia tem live Não do sabe nada de Baldaço. futebol, né? Não sabe nada de futebol. Mas tu tá Reconhecidamente. assistindo cada vez mais o Baldaço, É, né? não, ele Não, aprendeu. não, melhorou bastante. Tu acha? Melhorou bastante, Jeremias melhorou acaba bastante. de jogar uma isca. Não assisto. Então não como é que tu assisto. sabe que ele não sabe nada? Porque eu conheço ele, eu tô nos grupos lá, tu tá num grupo comigo com o Baldaço, como é E que ele eu não pode ter... Eu não tô em grupo nenhum com um monte de assunto. Mentira. Vou citar um revelar exemplo. aqui. Vou citar um exemplo de vigário. Tô fazendo um clássico Grenal ao lado de outros 3 repórteres, 2 grandes repórteres, e termina o clássico Grenal. O time deste outro, que não é um grande repórter, no meu entendimento, perde e ele não trabalha. Porque ele não vai atrás para fazer a entrevista, na época que a reportagem tinha acesso, entendeu? Isso aí me incomoda. Esse tipo Isso é de vigarice. vigário, Isso é vigarice. esse tipo de vigário me incomoda. E me incomodou, tanto que a gente brigou. Todo E vigário- eu fui elogiado pelo meu chefe na oportunidade. É, mas aqui, ó, Então, assim, tem, em todas as áreas tem. Todo vigário é talentoso ou não? Não. 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 No futebol, dá um Não. exemplo de um vigário que não era talentoso. Pinga. Do Inter? Qual pinga? Não o zagueiro, não o Não, zagueiro. não, zagueiro. meia. Meia, Não, meia. talentoso. Era talentoso, JP. Sabia jogar bola. O meia? Sabia jogar Não, bola. o sabia meia jogar sabia. bola. Sabia Talentoso. jogar bola. Um cara que... Um Já, vigário... já. Talentoso. Já Coelho. Baita vigário. Talentoso. Não, mas é menos talentoso do que o É menos pinga. talentoso que o Pinga, mas era vigário. Ah, não sei, hein, cara. O Jajá Coelho era bom E de tem, bola, e velho. tem aquele cara que se torna um vigário porque quer. Por exemplo, quando o Vampeta chegou no Flamengo e disse a frase: olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Aquilo ali é um vigário. Se eu perguntar o nome- Eu quero ser vigário, entendeu? E o Vampeta no Corinthians não passa, era um excelente jogador. Nada vigário, só que daí que foi pro Flamengo, ele ficou vigário. O debate vai ser bom. E com justiça, porque não pagava o cara. É a história que eu ia contar. O debate é bom, o debate é bom, me dá um roteiro. e a gente Não, vai não. esquentá-lo após eu dizer que você encontra o Chuteira Preta no YouTube, no Deezer, no Spotify, Instagram e TikTok, @Chuteira Preta Podcast. Hoje tem, JP, o nosso quadro Cartão Verde, Sim. bastante e-mails, elogios pro Vaga. Fax. Cara, elogio pra ti tá difícil Tá de difícil, arrumar. né? É fácil, Mas é eu vou fácil, mandar é a fácil. assessoria de imprensa mandar alguns e-mails. chuteirapretapodcast@gmail.com. Caporal Conteúdo, um abraço pro Matheus. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do seu negócio. Siga lá, @Caporal Conteúdo nas redes sociais. E claro, meu amigo, Marquês Empório Parrija ali na Carlos Gomes. Eu encontrei o Gui uma semana passada, enchendo as bolsas de carne. E a eu, adega claro, dos caras é boa demais. ah, eu prefiro sentar ali, tomar meu chopinho, comer o meu entrecô no ponto espetacular. KTO, @KTO_Brasil no Instagram. 20% de bônus no primeiro depósito com o código CHUTEIRA. Usa lá, dá uma moral pra nós. É, e tem que ajudar. Chuteira. Tem que ajudar porque o Vaguinha deu desfalque pra KTO na festa lá, bebeu muita água mineral, quebrou Não, bebi cerveja, a pode receita, falar, bebi a cerveja receita pra da caramba. KTO, então dá Como uma é que foi moral a aí. performance? Heineken e Eisenbahn, geladinha. E como é que foi a coisa performance? Eu vou perguntar 3 performances nessa festa. É. Luiz Carlos Reck, como é que foi? Completamente envolvido com o processo. O grande Rec. Completamente envolvido. Feliz. O Rec tava feliz. Feliz da vida. Um abraço ao Rec. Grande Rodrigo Oliveira. figura. Pá, aqui com o Rec, muito envolvido. Muito apaixonado. Sabe? Tava ali vivendo aquele momento como se fosse um negócio especial na vida dele. Mas teve beach tênis? É aí que ele tá querendo entrar. É aí que ele Rodrigo tá querendo entrar. Mas Não, é com o patrocínio da Há KTO. boatos que ele anda entrando bastante no beach tênis, mas entrando e e o saindo. Lúcio Silveira, como é que foi? Lúcio Silveira? É. Lúcio Silveira é... Aí sim, o vigário. Na noite é um grande vigário.
grande vigário. O cara é Lúcio Silveira. casado, velho. Não, tudo, não é, mas lá era noite, era de noite, apagaram as luzes lá. Foi muito legal o Não é negócio. noite, meu. Eu falei. Não Obrigado é noite, a todos que Gabi, nos receberam não é lá na noite. KTO. Obrigado a Tem que Ellen, quebrar. a Vanessa, ao Cássio, ao grande Rodrigão. Rodrigo. Boa. Toda a galera da KTO. Obrigado pelo apoio aqui no Chuteira Preta. Garimpos! Joalheria e ótica especializada em óculos de grau. Em 2022, completando quase 6 décadas no coração de Canoas. Eu não tenho WhatsApp aqui, JP. O WhatsApp era pro relógio. Ah! Mas procura Garimpos no Instagram. Isso, segue os caras aí da Garimpos no Instagram. Quer patrocinar o podcast? Manda um e-mail pra nós. Ou chama a gente no Instagram, @Vaguinha, CS Guimarães, Jeremias Werneck, JP Fontoura. Chama lá e diz assim, quero patrociná-los. Que aí a gente vai entender a mensagem. Jeremias, lembra um jogador que admitiu dar uma enganada? O Guimarães já falou dele. Qual A que é? foto 1 aí, Letícia. Vampeta? A foto 1 é o Vampeta. Vampeta contratado pelo Flamengo, num negócio em que o Flamengo deu 2 jogadores por ele. A foto 1, já vai aparecer o Vampeta aí. Te lembra quais foram os 2 jogadores? Adriano E Reinaldo. e Reinaldo. Reinaldo, não lembrava. Tá Qual aí o Adriano? Vampeta. Não, Adriano não. Adriano? É o Adriano Imperador. Não. Vampeta, Adriano e Reinaldo, exatamente. Adriano e Reinaldo. Eu não Foi com lembrava a do Inter de Milão, Reinaldo. foi com a Inter de Milão. Isso. E aí vem o Vampeta. Vaguinha vai tirar os papéis pra Não, cima. para só um pouquinho. Sim. A Inter de Milão Adriano deu o tinha 19. Adriano... Não, peraí. Não. o O Flamengo. Flamengo deu pra Inter o Adriano e o Reinaldo. O Reinaldo... o Um atacante, Moreninha. São Paulo. Isso. E a Inter de Milão Bom, deu pro Flamengo, centroavante. deu pro Flamengo o Vampeta. Só que por quê? Ah, mas aí- Mas o Vampeta tava estouradaço na época. Isso aí é ano 2000. Isso é 2000. E o Vampeta recém era campeão do mundo pelo Corinthians, ele super campeão. Ele passa 6 meses na Inter, não dá certo. Mas aí você o Adriano atrapalhou tava na recém troca. começando. Sim. Recém começando. Monocelha. E o Monocelha, exatamente. E o Reinaldo era uma promessa. Os dois eram promessas também. Cara, o O Reinaldo, mas o jogava Reinaldo nem jogou na Inter, gente. Não. Não, aí ele foi pro PSG, se eu não me Isso. engano. Ah, Aí o seguinte, ó. ah. Isso é a apresentação do Vampeta, tá? Ele apresenta, vai, Agora o joga, Adriano encontra na o Inter, sabe Edilson. o que foi, Esse time aí tinha Vampeta, Alex Cabeção, Gamarra. Denilson. Gamarra, Atirson. Léo Inácio. Petkovic. Atirson. Léo Inácio, Atirson. É, e quem foi Não, o cara não, que saiu não. do time pra entrar o Vampeta? Quem? Fábio Baiano. Charles Guerreiro. Não. Como é que saia pra entrar o Vampeta? Fabinho. Leandro Ávila. Leandro Ávila. Não. Não fala. Pista. Dá uma pista, Características. característica física. Alex. Física. Sobrenome. Ah, não, isso não é pista. Mas isso não é Características pista. físicas. Físicas. Mancuso. Ah, ele era bem comum Mancuso. fisicamente, cara. Não. Mauri. Rocha. Rocha. Não lembro do Rocha. É. Nome, só do nome. Rocha, dá o like aí, tá? Então é o seguinte, o Vampeta chegou... E o Roma. O Roma era um gurizinho. Lembra do Roma? Roma atacante, gurizinho. Ó, aí o seguinte, ó. Vampeta chegando. Não, Roma não. Cara, aí Quem não que dá. é? Jogou contra o Inter aqui no Beira-Rio pelo Pumas. Jogava pra caralho. Aí não dá, Baixinho, cara. O Vampeta chegou como o cara no Flamengo, nesse Flamengo reunindo os caras, vários vigários. E aí, ele deu uma entrevista depois dizendo, ó, chegou março, não pingou. Chegou abril, não pingou. Chegou maio, não pingou. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Então, ele não era vigário, mas no Flamengo ele foi vigário. Mas o Flamengo dessa época era um convite pra vigarice, né? Porra, Zagallo era o técnico. Zagallo Nessa era o técnico. Zagallo era o técnico. Mas nessa época, tinha uma época que o Flamengo era um depois chegou convite o seu pra Valdemar, vigarice. né? Exatamente. Era um convite, porque o Flamengo não pagava e era todo aquele clima de Flamengo, né? Aquela Foi coisa nessa meio, época, meio depois louca. que o Lula Pereira assumiu? Ah, não Foi um lembro, pouquinho, cara. não. Acho que o Lula Pereira 2004. É, eu acho que é depois. Assim, 2003. A pergunta completamente sem... Não, foi, acho que foi vamos depois. combinar que tinha um motivo aí pro Vampeta ser vigário, né? Flamengo? Claro. Que era o atraso do salário. Então ele foi um vigário, mas ele foi um vigário porque ele não estava recebendo. Agora, no meu conceito, o vigário é aquele que recebia em dia e que não jogava. Exemplo. Exemplo de vigário. Aí é chinelinho. Hã? Aí é chinelinho. Eu vou dizer o vigário que o Cabral dizia. Chinelinho pra mim é o jogador que vivia no departamento Então médico. recebe e não joga. Não, mas não joga porque dava migué, Então. não treinava direito, aí o cara botava ele no banco, entendeu? Ele não estava envolvido com um processo. Chinelinho. Sabe? Não, mas aí o cara não era por motivo de lesão que ele não jogava. Ele não jogava porque... Acusava uma lesão pra não O jogar. Guima citou o Benítez aqui, entendeu? Eu não sei exatamente o que passa com o Benítez, entendeu? Mas assim, o cara fica no banco um jogo e aí fica
chateado, não quer jogar mais, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo pra mim. Diego Costa no Atlético Mineiro. É, por aí. Sabe, os caras envolvidos numa decisão, tá lá o preparador físico dando um discurso, todo mundo, vamos, e ele tá tirando onda dos caras. Entendeu? Pra mim, aquilo ali é um cara que não tá engajado com o processo, recebendo em dia, recebendo uma banana, tá em fim de carreira, e aí ele resolveu dar aquele migué, dar uma vigaristeada, entendeu? O Cabral Pra mim é dizia isso. que o Valderrama era vigário. Não, mas aí era um ranço do Cabral com os estrangeiros. E isso me incomodava Agnaga. severamente. O Cabral tinha uma, Echeverri. o Cabral tinha uma Não, dificuldade. Adoro o Cláudio Cabral, adorava. Foi um baita colega que eu tive. Foi um privilégio trabalhar com ele na Band. Mas eu acho que por ter vivido a época áurea do Inter nos anos 70 e por ter visto os melhores jogadores da história, né, do último século, eu acho que fica um ranço daquela geração de cronistas aí. Em relação a jogadores, principalmente que jogam no futebol internacional, né? E aí eu não consigo concordar com esse tipo de... Eu tenho essa tese que é para outro programa, não vai ser para esse, vai ser o programa do processo. Quando chegar o programa do processo, eu vou falar essa tese com o spoiler, a manchete. Se quiserem para corte posterior, se quiserem não precisa para corte posterior. Refaço, para ficar redondo. Eu tenho essa tese que tu tens a respeito da imprensa do Rio Grande do Sul e fica para um outro momento em que eu ampliarei a seguinte ideia. Por que que o Inter dos anos 70 moldou completamente o jeito da imprensa gaúcha atuar, da imprensa gaúcha proceder e como aquele timaço estragou boa parte da imprensa Eu nunca vi gaúcha. tu falar sobre isso. Boa tese. Oba, que Mas tese isso, maravilhosa, que tese maravilhosa. Fecha o corte aí pro programa futuro, porque aqui a gente tá falando de vigarice. Não tem a ver com vigarice, hein? Agora a gente segue sem corte. Não tem a ver com vigarice. Tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui, ó, que bate mais forte. Eu não lembro no do peito Cabral. de vocês. Eu não lembro do Deem Cabral. vazão, saiam desse armário de vocês aí. Faça que nem Wagner Martins. Quê? Que saiu do armário. Quando? Que saiu do armário. Quando? Volta na live lá que a gente fez no dia... Que dia é hoje aqui? Que a gente fez no dia 2 de maio. Live que a gente fez no dia 2 de maio. Tá gravado aí, vai lá no finaleira lá, ó. Não, eu não admiti em nenhum momento. Não, peraí, eu vou me defender. Eu não admiti em nenhum momento o time que eu torço. Aliás, eu não torço pra nenhum time. Mas eu tenho simpatia, por exemplo, pelo Fluminense, pelo Real Madrid, por essas camisas gosta do lindas Real que estão Madrid? aqui. Gosto do Real Madrid. Que eu tinha um time de decepção. botão que o time era o Real Não Madrid. mente, o teu time de botão era outro. Quero Só que teu o atacante. centroavante era outro jogador. Quero ser... Mas roubaram. Tá, então, Roubaram. quero a tua defesa. Defesa? O centroavante eu sei quem é. Bodo Ilgner. Teu amigo, inclusive, né? Quem? O centroavante do teu time de botão. Centroavante é meu amigo. Teu amigo. Bodo Ilgner. Tá. Nós estamos saindo do assunto. Michel Salgado, Elgueira Nós vamos nos complicar. e Erro. Erro e Roberto Carlos. Perfeito. Tá? Ué, mas esse... Fernando Ué, Redondo, Mas tu jogava botão com Zidane. 30 anos? Beckham, Figo, Raul E e ele? Ronaldo. Tá. Fenômeno. Teu amigo. Mas né, Não era o Ronaldo. Hã? Não era o Ronaldo. Chega. Olha aqui, Jeremias. Vou dizer- Outra foto. Vamos O lá. Higuita Não era vamos fugir goleiro do tema. vigário. O Higuita era goleiro vigário. O Higuita não treinava. Ele era assim. Para aí, era muito mais pelo folclore do que pela dedicação de atleta. Outra coisa, todo cara meio fora de forma, ele acaba sendo um vigário. Eu acho que isso tá um pouco na fala do Cabral sobre o Valderrama. O Valderrama não era um grandíssimo jogador, também não era do nível que o Cabral... O Higuita eu não lembro era. dele falar, mas eu tô acreditando em ti. Mas é que era um personagem da bola, o Valderrama. Se o Valderrama tivesse teu cabelo amigo- raspado, a gente não estaria falando Eu vou- sobre ele. Teu amigo trazer- Douglas não era? Em alguns momentos? Qual? Doga? Doga 10? É. Em alguns momentos. Ah, Na boa, Aí assim, eu acho que em alguns na momentos parceria. o Douglas É. deu uma vigarichada. Douglas é o cara mais autêntico que eu trabalhei. Ele Se é autêntico perguntar pra pra ele, caramba, ele dizer. vai admitir. É. Mas aqui, eu não vou responder pra ele ele. vai dizer, aqui ele vai tem, como dizer. diriam os modernos, uma nuance, que eu vou fazer a conexão com o Vampeta e o Douglas. Eles são tão autênticos que essas atitudes, Isso. sabe? Isso. Elas namoram pra lá e namoram pra cá, tá? Tem momentos em que ele faz isso, que o Vampeta vai lá, e a gente já colocou aqui, o Flamengo era o cenário perfeito pra ele fazer essa frase. E o Douglas também, pela autenticidade dele, pelo estilo dele, o estilo dele é único, cara. Eu não vi nenhum jogador como ele, assim, trabalhando no dia a dia, tá? Mas, enfim, eu quero puxar um O estrangeiro... JP trabalhou com vários vigários, agora eu vou entregar um deles. Ah. Ou perguntar pra ti. Tem que ficar com cara de paisagem. Muito saia justa, Pô, muito tentei saia te justa. salvar, Tem mais né? uma Tu viu? foto Saia aí, tem justa mais uma para- foto aí. Saia justa para JP. Tentei puxar o roteiro aqui, JP. não vou olhar pra câmera. eu vou te... É que eu não tenho roteiro, aí eu não sei Claro que como tu segue não aqui o pode roteiro. ter o roteiro. Mas cara. tô dentro do assunto, tá? Tá dentro do Depois assunto, eu te claro, explico. claro. Eu tô tentando salvar o JP. Saia justa para JP.
O equatoriano Miller Bolanhos era um vigário? Não. Beleza, esse foi o corte. Jeremias Werneck. Foto, chama. Ó, vamos chamar essa história dos estrangeiros pra cá, tá? Letícia, a gente vai puxar a foto 2, que tá separada com a nossa produção, que vai aparecer aqui. Esse cara tem fama de vigário. Pô, mas ele jogou bem, cara. Ele jogou bem no Palmeiras. Esse é talentoso pra caramba. Talentoso. Mas era vigário. E aí? É talentoso, mas era vigário e jogou muito, cara. Pode ter as três coisas, né? Exato. Cara, pode ser um vigário e jogava muito. Era muito bom jogador. Ele era... Valdívia é jogador da década de 90. Exatamente. Pô, mas cara, vocês estão lendo o meu roteiro aqui, não é possível. Não, eu não Não, li. mas eu não só um tenho roteiro, pouquinho, só um eu sou o pouquinho, único. só um pouquinho. Não, eu digo Só Só um pouquinho, roteiro. só um pouquinho. Ele é de um cara dos anos 90 pela atitude e pelo pacote. Pelo futebol também, cara. Ah, não. Ele era vigário, velho. Não, vocês estão lendo o que eu tô anotando sobre o roteiro. Não, e tu não... Para um pouquinho. Vai. A atitude dele, beleza, o pacote todo. Onde é que o Valdívia ia jogar em 97 no Campeonato Brasileiro? No lugar do Sandoval no Inter. Jogaria. Jogaria. Jogaria Tá louco. no Longe. Sandoval. Não, jogaria em todos os times. Jogaria. Jogaria até no Grêmio. Todos os times? Todos os times. De 97 Tá do louco. Grêmio, certo. Bah. Jogaria na maioria dos times. Não, jogaria vamos lá. no Cruzeiro. Vasco eu não acho que ele não jogaria. Não, Vasco Lá no não. meio do Vasco. Palmeiras, Ramon, jogaria. Ramon Juninho. Ramon Nasa. É o Nasa. Luizinho, Ramon Juninho. O Maza, o Jorge, não, esse é outro. Era o Nasa Luizinho, Ramon Nasa Juninho. Juninho, é isso aí. Com o Pedrinho Não no tem banco. como. Com o Palmeiras. Palmeiras É era aquele Alexizinho. time... Não jogaria. 97, Alex. Falou que jogava em todos? Galeano, já era Galeano, Rogério, Tá, Alexizinho. vamos lá. Os quatro Atlético primeiros. Mineiro. Daí Atlético... Atlético Mineiro Atlético jogaria. Mineiro jogaria. Qual é o ano? 97. Tinha os caras meio ruins, tipo Bruno, Edgar. Roberto era o volante. Roberto. Volante, era um volante. Fez gol contra no Beira-Rio contra o... Santos. Santos era difícil também. Ari Nelson. Robert e... Não, jogaria no lugar do Robert. Joga mais que o Robert. Que a jogaria gente mais mistura fácil, de joga mais ano, que é uma fácil. beleza, né? É. Um cara que tiver paciência, para. Quem ouve mais? o que Sim, a tá gente falando. chuta, né? Portuguesa de 97. Rodrigo Fabre e... Não, Roberto e tava Rodrigo mais, Fabre era tava na mais. frente. era na Rodrigo Fábio frente. já tinha saído, acho. Tá, tudo bem. Volney Caio. Jogaria em 80% dos times. Exato, jogaria. Bom, só quero deixar registrado que isso não é unanimidade na mesa, tá? Claro que não. Mas era vigário. Tá. Aí que tá, sabe? Ó só uma outra passagem. Ele foi pro Chile agora, tá? O Valdívia. E aí, no Palmeiras, ele conviveu muito com lesões, especialmente nessa passagem aí. A outra, 2007, ele não teve tantas lesões. E aí ele deu uma entrevista no Chile contando o seguinte: ele diminuiu o número de lesão quando ele começou a comer outras coisas. Ele parou, ele parou de comer derivados de leite, começou a comer menos carne, não sei o quê. Cara, me parece, tá? Que ele não era um vigário nessa época do Palmeiras. Ele era um cara que não se cuidava, mas não era o cara que não tava nem aí, entendeu? Mas o cara não se cuidar já é algum indício que ele tem uma queda pela vigarice. O cara não se cuida. Pô, é profissional, recebe em dia e não se cuida. É vigário. O que é não se cuidar? Isso que tá falando, não se alimentar bem, chegar tarde em casa, dormir tarde. Aquele meio O que Romário jogou... não se cuidava, então. Ah, mas aí o Romário podia ser o que ele quisesse. Ah, podia bom. fazer o que ele quisesse. mas o Romário era um talento... Como é que era o Carlinhos? É o Romário. É, Não, só um um talento pouquinho. acima de qualquer outra coisa. Repete a frase aí do Romário. Se não se cuidar e não se alimentar bem e sair... O Ronaldo é a mesma coisa, então. Pois é. O Ronaldo fumava. Claro, óbvio, era né, gente? tabagista. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não vamos tirar do contexto aqui, né? Eu não tô comparando o Valdívia com o Romário e com o Ronaldo, não tô fazendo isso. Não tem... Tá, tem. o que você... Eu ia perguntar outro jogador que conviveu contigo no Grêmio, Gata Fernandes. Lagata Fernanda. Convivi muito pouco. Mas conviveu. Muito insuficiente para traçar uma resposta. Insuficiente para conhecê-lo Tal, profundamente. menos do que ele, acho que eu só convivi com o Nicolas Arroio, um admirador de Mario Kart. Um abraço pro Henrique Valente, fisioterapeuta do Grêmio. Não, ele é Faz essa Michael imita- Arroyo. Mario Kart. O que eu falei? Nicolas. Mas eu quis falar Mickey. Tá, mas o que tem, com tem a ver? sanduíche. Conta a história do Mario Kart. Não tem esse talento. O Henrique Valente imita igualzinho. Tá, mas o Gata e o No meu Arroio livro, também. meu livro tem uma história espetacular sobre o Arroio. Jornalismo e vestiário. Jornalismo. Joga lá no bom Google livro. e compra. E esses aí, eram? Quais?
O Gata e o Arroio? Eu convivi muito pouco, cara. Não, Arroio eu convivi nada. Não, Arroio não veio aqui pra jogar futebol. Então, Vigário. Eu posso dizer? Pode. Não, isso aqui eu Claro, não concordo. Isso aqui eu não vou concordar. Dá pra ver. Vigários na Europa. Botaram o Ozil aqui como vigário. Por Coisa que do o Ozil? Jeremias. Por quê? Eu? Não sei. Cara, Ele que Ozil. finalizou. É o jeito. Por quê? O jeito do Ozil, ele é um jeito meio pouco... Displicente. Eu acho que o Ozil deixou Não, de competir. Ele deixou de competir ao longo do caminho e ficou... Eu não tenho essa imagem dele, gente. que tu parou de ver o Ozil jogar há muito tempo. Ele passou essa imagem, sim. Ele passou essa imagem de Vigário, sim. E acho que é muito mais pelo... Qual é o Só que time o que Ozil tá eu acho que Ozil? Não é mais faço característica do Qual é o que... time que tá? Acho que tá na Turquia, Eu não acho, sei mesmo. eu acho que Aí, sim. ó. Tudo O bem. Ozil é mais Que por eu vejo o característica campeonato do que turco por agora. característica do que por índole, eu acho. Ele não é um cara mau caráter, assim. Boa. Não, mas Ele não é um vagal, é É característica legal dele. como é muito interpretativo. É, exato. Roda a vinheta! Não temos vinheta, mas temos o quadro do dia. Esse vigário eu queria. JP responde: qual vigário tu gostaria de ver no Grêmio? É uma pergunta ampla, Eu porque... vou pegar uma aguinha aqui É uma pra boa vocês. pergunta, porque é no Grêmio em que época, Eu né? quero com gás. Não seria pra agora, embora agora eu jogaria, de olhos fechados, e por isso que eu brinquei com vocês antes, que parecia que vocês estavam lendo o meu roteiro. Quando eu vi essa pergunta, me preparei pra responder e não me via nenhum nome, e aí o nome que me veio é o Valdívia. Eu acho que nos últimos anos Não, mas assim, anteriores Tu à época tá dando uma Glória roubadinha, atual. porque eu te mandei a foto do Valdívia e tu leu o roteiro antes. Não, ali que tu me ajudaste, exatamente. Na hora que eu tava... Enquanto nós estávamos produzindo o programa, eu não tinha essa resposta. E aí, quando eu vi as tuas fotos, eu falei, é esse cara aqui. Uma pergunta muito mau caráter. Pô. Ele seria titular Ai. no Grêmio do Roger? Da atual? É. Acho que sim. Sim. Aonde? Sim. Qual posição? Não, joga, muda o esquema, dá um pouquinho pra mim aqui. Muda o esquema e ele joga de meia central ali. Sai o Lucas Silva, É óbvio que eu tô brincando, né? já te digo, É óbvio que eu tô claro, brincando, sai o né? Lucas Silva, recua o Bitelo e bota o De Valdívia. 2016, de 2015 para trás, nos anos que eu trabalhei de 11 a 15, né? Acho que o Valdívia jogaria sempre. Jogaria sim. Sim. Ele é cara talentoso, O Valdívia. Grêmio em 2010 Sim, teve sim, o Douglas ali, o 10 e 11, a Douglas jogou abaixo de 10, mas jogou 2011. 12 ele saiu, aí jogou tentando o Marquinhos, Marco Antônio. Não, aí o Zé Roberto jogava, aí veio o Zé Roberto, perdão. 12 e 13 o Zé jogou muito, 12, 13 e 14 o Zé jogou muita Depois bola. o Douglas, pelo que o Douglas jogou em 15, 16 principalmente, não jogaria, né? O Valdívia não jogaria no Grêmio. O Douglas de 16, eu acho com o que- Douglas de 16 não. A gente já conversou sobre isso. Aquele time tá muito fechado já. Não, Ali não. 2015. A temporada do Douglas em 2015 Eu acho também melhor- foi... Também foi, É que 16 O marcou- gol contra o gol, desculpa, o Não. gol contra o Galo no Mineirão, Sim. do pá, o Douglas Não, ali tá é muito verdade, bem. é verdade. Atrás do Juliano, O Douglas é lindíssimo. década de 90 também, né? O Douglas é muito sim, década de sim. 90. O Douglas é a cara desse programa. É. O Douglas é a O Douglas é a cara desse O programa. Douglas é a cara desse O programa. Douglas é a cara desse programa em tudo. Vocês Inclusive trouxeram no- o Pena Chris, que ele agora não vocês tenha têm que trazer o jogado na Douglas, década de né? 90, né? Sim. Ele surgiu no Criciúma. Criciúma que ano? 2013, eu acho. Pois 2004, é, mas por aí. é. Eu cheguei a fazer pena. jogo lá na salinha do tubo da Band, lá com ele no Criciúma, na Série B de Sem 2005. É, por aí. Que era o narrador. Gustavo Berton. Bom narrador. Eu, ele, Por que eu te olhei Eduardo agora Garbi. depois? Eu, ele, Eduardo Garbi, Leandro Chaba. Cita um E vigário do que o plantão Inter... Paulo Pires. Não, cara, não tinha, era gravação, só nós, não tinha gravação. Ô, Guima, cita um vigário Gra- que o... Graco. Cita um Não. vigário que o Inter poderia contratar agora pra jogar nesse time atual. Bah, cara, no time atual. Um vigário Cara. atual ou um vigário que já parou? Vem cá, o Alan Patrick não é meio Armandinho, hein? É Armandinho. Armandinho, né? Mas eu acho que não é vigário. Armandinho, joga Ele é aqui. Armandinho. O Andrezinho era Armandinho e não era vigário, né? Bah, que jogador. O Andrezinho não era vigário, cara. O André, Andrezinho, showzinho. o Andrezinho tinha todas as ferramentas para um vigário e não era, porque era É. altamente competitivo. Só que ele Exato. tinha coxinha colada, Bunda a grande. bundinha pra cima, assim, empinada. Aquele passo meio... Cabelo Mas ele metia umas transinha. bolas, ele metia umas... Nossa, ele era muito bom Visão jogador. de jogo. Sorriso Cara, eu- cativante. Sorriso E a cativante. falta que ele cobrou uma contra fala, o Flamengo. fala fácil. E aí, Wagner? Fala fácil. Eu fiz esse jogo Entrevistar pela o Jovem Andrezinho, Pan. entrevistar Copa o do Brasil, Andrezinho, né? fala Wagner. Aí eu, puta,
eu preciso entrevistar alguém que seja rápido, porque eu quero ir embora. Vigário, né? E, Vigário. Daí só sobrava o Andrezinho. que falava. 7 minutos de gravação. Baita pra duas cara, pessoas. gente velho. boníssima. Baita cara. Espetacular. entrevistar ele. Finíssima. E esse gol contra o Flamengo, eu fiz uma das pouquíssimas jornadas que eu fiz pra Jovem Pan. Tava atrás do gol, o Inter tava sendo eliminado pelo Flamengo. No início do jogo tem um jogador do Flamengo que sai lesionado. Quem? Roma. Não, Emerson Sheik. O Emerson Sheik, antes do Corinthians, teve algumas dificuldades. O próprio Emerson Flamengo. Sheik chegou a ser um pouquinho vigário em alguns momentos da no carreira. Emerson Sheik quase jogou no Inter. E chegou Não a ser um sabia dessa pouquinho história. vigário. Ah, não. Tu não leu o UOL? Atenção pro corte. Corte. Eles têm uma ciumeira ali? Por quê? Não, ciumeira não é a palavra. Eles ficam Ele se quer que eu pegando. veja o canal dele, não tenho tempo, nem pra ver o meu. Não, mas eu nem tinha canal quando Mas essa do história Marito, aconteceu. ah, tá. Não. Ok. Maria Saldanha. Isso é 2010. Sabe que tem o Edmundo me contou, ouvi do Edmundo Que Animal máscara. a história de que ele quase jogou no Grêmio. Na época que ele foi pro Ah, pra que Figueirense. estragar o programa, cara? É, Tu tá brincando? quase jogou no Grêmio. Tá, então conta essa que depois eu conto a do Sheik. Não, isso aí nós temos que... Eu vou guardar essa do Edmundo, que eu vou a gente vai botar o Edmundo na tela aqui. Eu e ele tenho vai uma contar. sugestão de onde tu pode guardar. O Emerson Sheik quase foi contratado pelo Inter em 2010. O Inter foi jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco, perdeu por 3-2 e antes desse jogo aconteceu uma reunião dos dirigentes do Inter com o Emerson Sheik e com o Jorge Fossati. Ele tava onde? Ele tava... Na Arábia? De férias? Não, cara. Ah, me deu um branco agora, não sei onde é que ele Fluminense? tava. Não sei onde é que ele tava. Esse é 12. Quem tá nos assistindo é capaz de lembrar. E o Inter fez a proposta. Ó, nós estamos jogando a Libertadores, a gente quer um cara assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o Começou quê. na Não sei o base do São Paulo, né? quê. Cara, ele saiu da reunião propenso a assinar, ele chegou em casa, conversou, papapá, no dia seguinte o Inter perde pro Vasco, o Inter volta pra Porto Alegre, o Fossati é demitido, ele olha aquilo, e o Fossati queria muito ele, não me lembro agora se eles chegaram a trabalhar, e ele disse assim, porra, os caras me disseram que iam ficar com o treinador pra lutar pela Libertadores, aí eles perderam o jogo, demitiram o cara, vou dar uma segurada, e ele tira o pé, e aí ele não vem pro Inter. E depois, em 2016, ele quase veio na reta final do campeonato. Em 2010, o vice de futebol do Inter era Fernando Carvalho. Em Tu 2016 acha, também. Wagner, que se viesse o Sheik igual com a Vai troca pra de contratação. técnico, ele seria titular com o Rotti? Eu acho que barraria o Tyson. Seria E aí titular. a história poderia Não, mas ser eu outra, acho que ele né? poderia jogar como referência, né? No lugar do Alexandre. Poderia. Eu Ele acho não que tava bem. conhecendo... Não, peraí. Ah, Isso é a Alexandre. gente falando. É o que a gente faria. Conhecendo Celso Rotti, o último jogador que ele tiraria daquele time é o Alexandre. É, eu o também. Alexandre, Eu não ele é tiraria. titular Eu não tiraria o contra o Alexandre. Mazembe com Damião, Oscar... que mais estava no banco naquele jogo? Eu tive um Oscar, embate com o Juliano. Alexandre Juliano, na Rádio no Bandeirantes. banco? Tá louco, ele não tiraria o Alexandre. Se o Sheik fosse utilizado, ele seria utilizado no lugar do Tyson. Pelo Rotti, eu tenho certeza absoluta. Eu gosto demais do Aposto com Alexandre. vocês. Sempre gostei, eu gosto demais do Alexandre. Ele barraria o Tyson, não o Alexandre. E tem um detalhe, né? Emerson Sheik, que na verdade é Márcio, né? Exatamente. O nome dele, né? Ele começou no São Paulo, fez um monte de gol na base do São Paulo. Eu já vi vídeos dele com a camisa do São Paulo na base. Mas ele era um pouquinho, né? Ele era um pouquinho assim. Sim, era. Né? Mas todo mundo... Até mesmo no Corinthians. De até mesmo no gênio, de Corinthians. gênio e de vigário, todo mundo tem um pouco. Ronaldinho Gaúcho, em uns momentos da carreira, foi vigário. Jorge Henrique. Jorge Henrique, em alguns momentos da carreira, foi vigário. Ronaldinho Gaúcho foi vigário em alguns momentos da carreira. Fluminense. Especialmente no Milan, mas... Fluminense foi muito vigário. O treinador Mas do no Milan Ronaldinho mais. deu uma entrevista agora, recentemente, o treinador dele no Querétaro, dizendo que ele não queria treinar, né? No Querétaro, foi vigário. Mas aí é um gênio, né? Aí deixa o cara ser vigário também, né? E tem outros que nunca foram, tipo Kaká. O Kaká é o genro perfeito pra todo mundo, né? Nunca foi vigário. Seguindo aqui o roteiro, os vigários da dupla Grenal no Grêmio. Roger Flores, Cheng Morales, Hernani Brocador, Léo Inácio, Lagata, no Inter, Gil, cara. Gil foi vigário. Gil, Esse foi vigário. Edu, cara, o Edu, velho. O Edu foi um pouco também. Eu discordo frontalmente. Algum Quase todos os dirigente nomes perguntaram estão ali. aqui, Argel como... Não, Argel como treinador, não. Argel era dedicado. Não concordo. Não, é que veja bem, tem vigários e os caras que são ruins. Exatamente, por isso que eu disse que eu discordo de praticamente todos os nomes. Não, que estão mas o aí. Gil era bom jogador. Bom, Bom jogador era eu quando eu tinha 14 Não. E no Inter, porque no Inter foi Gil. vigário.
Machucado, acho que... Foi vigário pra caramba, cara. Não, a Pra memória de caramba. vocês aí é melhor. Eu achava o Gil um extraordinário jogador. E o Extraordinário. Edu achava estupendo jogador. Bom jogador. No Inter também. também deu uma vigaristeada. Ele veio do Betis pro Inter, né? Mas É. não conseguiu jogar Jogava aqui. demais lá fora, tá louco. O bom Edu jogador. chega hoje lá em Sevilha, Escoco os caras foi vigário aqui. levantam, né? Esse sim. Escoco foi vigário aqui, pra caramba. Isso sim. É. Esse Ah, sim. total. Mas será que não teve alguma coisa da adaptação? Não. Esse lance é que é muito fácil. É que nem aquele programa que a gente fez, bota na tela aí aquele programa que a gente fez do Viola, que vai pra Europa e não se adapta. Viola foi vigário na Europa. Viola foi vigário na Europa, no Valência. Viola foi vigário. Olha a cara do Vaguinha. Claro que foi. Não pode falar do... O Vaguinha tá mais irritado agora do que quando eu mandei ele guardar a história do Edmundo. Como é que foi? O que foi então? Foi o feijão? Problema de adaptação. Não, acho que tinha um cara que jogava mais que ele, só isso. É, mas Era. aí os caras inventam. Não sei. Moro O Escoco inventou, não tem adaptação. Desculpa, não tem adaptação nenhuma de Buenos Aires pra Porto Alegre, cara. Nada. A tua adaptação durou uma semana. Mas ele não veio de Buenos Durou Aires, uma semana. Como não era do Newells? Rosário. Eu fico em Rosário, no caso. Então, refaz. Em Rosário, exatamente. Rosário pra Porto Alegre não tem adaptação nenhuma. É logo ali, entendeu? Não tem nada de adaptação. Tipo... É verdade, é Rosário. E se Rosário, Não, peraí. os caras gostam de fazer umas confusão, né? Ah, claro. Agora daqui a pouco é Marte e Júpiter. O cara sai de Marte e fala, não, é do lado, cara. Eu tô sendo tipo precioso. Vigaristiou aqui. É tipo a África do Sul, é logo ali? A África do Sul, exatamente. Ei, Itália. Aliás, eu não aceito se disserem que o Forlan foi vigário no Inter, porque Não, pra mim não tá foi. louco, cara. Forlan Tá teve. louco. Eu tenho uma opinião impopular, tá? É que a expectativa sobre o Forlan é que ele reproduzisse aqui no Inter um futebol de melhor do mundo que foi na Copa 2010. E ele não reproduziu isso. Cara, tu sabia que Mas eu acho que o Forlan, ô Vaguinha, qual foi o Jogou grande muito no prejuízo Inter, do Forlan, na minha jogou opinião? Jogou muito. bem no Inter. Eu concordo qual foi contigo, o- sabe- concordo. Como é que Sabe que é? ele não jogou no Beira-Rio? Aham. Tá brincando. Também? Teve isso? Ele não jogou no Ah, Beira-Rio. Teve foi isso? aquele ano que foi só Teve no isso? centenário. Teve isso? Ah, que Cara, pecado, isso cara. aí foi um pecado, Que cara. pecado, Um cara. dos Ele melhores foi- jogadores do mundo não... Ele foi exato, apresentado no hotel, perto do Beira-Rio. Ele foi ao Beira-Rio no dia que ele chegou a Porto Alegre, mas ele não jogou no Que Beira-Rio, né? pecado, cara. Isso Jogou aí muito em foi- Caxias. Muito. E E Novo Hamburgo. isso. Só que ele não jogou mal no Inter. Exato, eu também acho. Ele não tem futebol de melhor do mundo, mas ele não jogou mal no Inter, o O Forlan. Forlan era muito inteligente pra E jogar. na- Ou se era. E na própria Porra. seleção do Uruguai, que foi muito bem em 2010, o caráter decisivo ele dividia com outras pessoas, com outros jogadores. Né? E no Inter, talvez Mas- ali era o Damião que jogava com ele, né? É, Naquela D'Alessandro, já tinha D'Alessandro, né? Alan Patrick, não. Não, Dagoberto era Alan Patrick Forlan, já saiu. Ah, então, Forlan, eu tô errado. Oscar surgindo. Eu retiro o que eu disse. Não, tinha os caras muitos já tinham jogadores isso, os decisivos. caras já tinham Tinha isso. muitos Quem que o jogadores Munici tá decisivos. É esperando? Forlan, Dagoberto, Damião. Tinha Dagoberto, Tá, mas jogava assim, eu vou demais. te falar, tá? Eu não acho que ele Oscar- tenha ido bem. O Oscar foi vendido no meio de 2012. E o Forlan veio no meio de 2012. Tá, Guima, eu acho que ele teve lampejos de bom jogador, lampejos de muito bom jogador, não teve lampejos de craque no Inter, Mas sempre mas ele não foi bem no Inter. Mas ele, acho que- ele eu acho que esteve ele foi, envolvido cara. com o processo, me parece. Eu acho que assim, ó, pra fracasso é o Escoco, né? Kavenag, esses aí que são Só vamos fazer uma fracassos. correção aqui, que Ele- é uma correção muito importante, que certamente um colorado que está nos assistindo vai mandar isso. O Forlan jogou no Beira-Rio. A estreia dele foi contra o Vasco no Beira-Rio, o Beira-Rio em obras. Ele joga aquele final de 2012. jogou uma E aí em partida. 2000... Não. O final de 2012 ele jogou no Beira-Rio. E aí em 2013, que é o... Tipo, ele chega no meio de 2012, vai se adaptar, e aí o ano que era pra ser dele, 13, ele começando pré-temporada e tal, aí o Inter joga fora do Beira-Rio. Aí o Inter não joga no estádio. Certeza que ele jogou. Jogou algumas partidas Então, no Beira-Rio. isso é uma característica do programa. A gente chuta pra caramba, né? Sim. Muito. Sim. Até E- pro pessoal pesquisar. E aí o que acontece? Rodrigo Weber, nosso ombudsman, Ombudsman. que reclamou da nossa quádrupla desinformação sobre Lei Bosman num programa anterior. Diz que os 4 estavam errados, que os 4 prestaram desinformação.
ele vai criticar a gente sobre o O Beira-Rio. que foi falado sobre a lei Bosman? E que eu disse que era uma lei para autorizar o excedente de, Na verdade, de isso foi uma jogador consequência. estrangeiro, que todo mundo era jogador comunitário, o fim do extracomunitário, e não. É a lei que acaba com o passe na Europa, resumindo. O jogador ele consegue uma ação na justiça em que ele passa a ter posse sobre o direito dele, Isso. onde ele vai jogar. Isso muda a história. No Brasil a gente conhece como Lei Pelé, Lei Pelé. né? Mas enfim, Eu não corrigi porque eu achei que era isso mesmo. Sim, essa é a crítica do Weber. Nosso ombudsman. O Weber que chamou esse programa de chuteira azul, preta e branca, porque... Chamou. Diz que é muito Grêmio, muita Ele coisa não- sobre Grêmio, detalhes sobre o Grêmio, Não. porque tem muito gremista aqui e pouca Não, coisa não sobre o tem muito eu Internacional. jornalista acabei aqui, de não. trazer o detalhe sobre o Forlan no Inter. É. Não tem muito gremista aqui, não. Isso é uma coisa do Rodrigo Weber. Que me surpreende que tu não lembre. Vamos lá, vamos prosseguir. Mas Roger Flores foi? Não acho que foi. Não, acho que ele jogou bem. Eu acho que ele jogou bem aqui também. Também. Acho que sim, acho que jogou bem aqui. Jeremias Werneck, qual o vigário Foi no Corinthians. atual? Foi no Corinthians o Roger Flores, só pra corrigir. Passarela. Quando ele chuta pra fora de propósito o pênalti por Tu causa do acha que Passarela. ele errou de propósito? Grande. Ele falou já que errou de propósito. Grande. Ele falou? Ele não falou que errou de propósito já? Tem a impressão que sim. Eu tenho impressão que sim. Eu não vi isso aí, cara. Tem impressão que sim. Não. Tá, eu acho que ele errou de propósito. Weber, então. ele falou ou não falou? Coitado. Ele falou ou não falou, Weber? O outro vigaristaço no Corinthians, Alexandre Pato. Boa. Verdade. Muito. Verdade. Isso é vigário. Eu tava naquele jogo Talentoso do do Dida. da cavadinha no Dida, com narração de Luciano do Vale e comentários do Neto. Tu que gosta? Exatamente. E reportagens, Luiz Ceará. Luiz Ceará. Não era. Ivo Morgante. Fernandinho Fernandes. Sempre. Nossa, Qual foi a estreia de Fernando Fernandes na Bandeirantes? No lugar de quem? não sei. Eli Coimbra. Tá, segue aí. Tá. Qual vigário atual jogaria na década de 90? Aí que tá de novo. É que a vamos- década de 90... A gente já era falou, cheia, Valdívia. Valdívia jogaria na década de 90. Mais um. Douglas, Paulo Henrique que- Ganso, Douglas Citado jogariam aqui. na década de 90. O Ganso jogaria na década de O 90. Ganso jogaria na Jogaria. década de 90, pegaria um... Não, o Santos. Pegaria o O Santos dos anos Santos. 90 era um time que... Pegaria Fluminense. o Santos, pegaria o Fluminense, pegaria o Botafogo. No lugar do Ranielli no Santos? Jogaria no lugar Ou do Marcelo Passos? do Ranielli, né? É. Jogaria no lugar do Ranielli no Santos e jogaria no Botafogo. No lugar de Sérgio No Manuel. lugar do Sérgio Manuel. Jeremias, por favor, Que vamos pro para o quadro... Cabral era um baita do vigário. Vamos Sérgio para o Manuel. quadro fixo do programa. A memória mais bonita do Brasil. Isso aqui é bom demais, cara. Botafogo, na época, tinha um volante Nelson, que depois foi pro Vasco. E aí tem um lance... jogador, aí negrão tem um- alto, de 2 E metros aí de tem um altura. lance que o Nelson e o O Ailton... Botafogo é no Vasco. E o Ailton do Eu Sou Foda, tá? Sim. Que é o Ailton do Grêmio. Ele jogando pelo Fluminense, um clássico Vasco e Fluminense, que cai no chão e aí o Nelson é expulso, sabe por quê? Testando a memória de vocês, por que Nelson é expulso? Não sei. Como é que foi o lance? Vasco e Fluminense, eu acho que isso é 95. Tá. É, lance envolvendo Ailton do Fluminense e Nelson do Vasco. Tem um enrosco entre eles e os dois caem, tá? Tá. E aí o Nelson comete Eu sei. uma agressão no Ailton Eu sei. e por essa agressão ele é expulso, Eu Nelson. sei. Eu não Qual sei. foi a agressão? Manipulou... Ah, verdade. Apertou as bolas do Ailton. Não dá pra falar isso. Tem aquela assim, ó, papá. É. Deu uma patolada no Ailton. e Isso foi aí, expulso, isso né? aí. Que bárbaro. Isso aí. Vasco e Fluminense, o Nelson verdade. foi expulso. Verdade. Passado, Eu me lembro da cena e não me lembrava. Falaram, no Rio eles chamam de patolada. Patolada. No Rio chamam de patolada do Nelson. Ele pegou e apertou aqui Esses assim. dias Acho que até- não foi as bolas, cara. Foi o negócio mesmo que ele pegou e fez assim no Ailton. Aí o Ailton sentiu aqui assim, foi pra rua, Nelson. Esses dias até aconteceu uma cena assim no fora do Brasil e lembraram dessa imagem aí. E aí eu não associei o nome à pessoa. Tu vê como... Era Isso bom aí. volante o Nelson. Mas é bom saber que te marcou isso aí, hein? Isso que importa. A patolada te Marcou. Vamos para o quadro fixo. Vai, Jeremias, com voz de Orestes correspondente Renner. Em 1996, Não, tem que dar o país. Não é a cidade, né? Brasília. Ah, tem que dar a cidade? Não sei. Porto Alegre. Em 1996, Candinho, um dos maiores frequentadores do Super Técnico e que viria a ser auxiliar de Luxemburgo na seleção, levou a Todos. Portuguesa para a final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. A namoradinha do Brasil foi empurrada para fora da festa pelo bíceps de Zé Afonso. Pergunta:
Qual o time da Lusa e como foi o cartão verde sob o comando de Flávio Prado naquela noite? Bom, Time da Portuguesa. Time da Portuguesa. Desconfia quem fez esse texto. sim, Daniel Japper. Não, foi tu que fez, né? O time da Portuguesa era Klemer, o lateral direito era Valmir, a dupla de zaga era formada por Emerson e César, e o lateral esquerdo era Carlos Roberto. Certa resposta. Capitão Galo estava nesse time, Capitão Galo, Zé Roberto no meio, e o Caio, Volney Caio, Alex Alves e Rodrigo Fabre. Se tu falar quem entrou no lugar do Rodrigo Fabre, eu me retiro do programa. Que entrou no lugar Centroavante. do Rodrigo Não Fabre. era centroavante, para. Tu acabou de citar ele ali há Quem pouco. entrou no lugar do Rodrigo Fabre. Não era Tu acabou de centroavante. citar ele Qual era a antes. posição? Não, para. Hã? Para. Como é que eu falei? Só um pouquinho, só um pouquinho. que ele falou? Só um pouquinho. Se hoje não é o programa dos processos, é o último que o YouTube tem que deixar na ficar no ar. Que eu acabei de citar o quê? Tu acabou de citar o cara aqui, velho. Que barbaridade. O Nelson pegou. Quem pegou a piada, pegou. Não, no Grêmio entrou o Ailton. Não! O cara que entrou no lugar do Rodrigo Fabre, o JP tá dizendo que não era centroavante. Óbvio que era cara. centroavante. Ele veio pro Grêmio com o centroavante, inclusive. Ele era centroavante. Anos antes. Era centroavante. Na Portuguesa? Isso, o Nelson pegou nele. Não sei quem é. No Tico. Era o Tico, cara. O Tico entrou nesse time. O Tico era centroavante. Para, JP. Não, o Tico Eu acho que era um atacante. atacante, o centroavante era o Simval. Tico e Simval, dois centroavantes de já. De eu acho que o Tico, o Tico era mais Wagner entende. atacante. Ó, o Carlos Roberto também saiu. Entrou Roque. Não? Entrou, não fala. Não, ele não sabe, não tem Entrou- como saber. Não tem como saber, Não tem né? como saber. Entrou Augusto. Alexandre. Bons chutes. Alexandre. Quem que entrou? Nome composto. Johnson. Segundo nome de uma praia. Esse aqui não é o passa-repassa do Silvio Marcelo Santos, né? Torres. Flávio Guarujá. Flávio Guarujá entrou. Tu não sabe quem é. Não sei quem, não sei não. quem. Não sei quem. Mas é centroavante, eu sei quem é. Nem eu sei. Tá, mas e a pergunta sobre o Ele cartão? surgiu na Portuguesa Santista. E a pergunta sobre o cartão Como é que verde? foi o E a programa? pergunta... Cartão Verde foi uma vergonha naquele dia, né? Porque estavam dizendo que era namoradinha do Brasil, muito impulsionados por aquela imprensa cruel. Aliás, eu acompanhei toda a cobertura através do patrocínio da TAM, do comandante Rolim Amaro, e do helicóptero lá, Telesat lá, que ficava sobrevoando Porto Alegre, né? Com aquela equipe da Bandeirantes, torcendo escancaradamente pra Portuguesa. Eles torceram pra Portuguesa, aí o Grêmio calou a boca. Quem comentou o jogo pela Band? Juarez Soares, do China. Não. Tu ficou Rivelino. ficou Rivelino. satisfeito com a vitória do Grêmio em 96? Fiquei satisfeito com a vitória do Grêmio 96. Porque eu era contra a imprensa paulista. Eles me irritavam muito. O cartão verde daquela noite eu fui só pra ver. Porque a Portuguesa era o time mais falado pelo cartão verde. Era o que tinha o maior número de convidados. Aliás, qual o maior convidado da história do cartão verde? Moraci Santana. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Alô, Moraci. Moraci, deixa o like aqui. Ai, meu. Hã? Só que... E outra, Ana Moser. Muito. Muito, Médico amor. Aliás, quando eu era pequeno, eu achava que a Ana Moser era irmã do Moser. Eles são parecidos, cara. São Sabe parecidos. que também me ocorreu? Na Tá, época? vamos lá. Quadro Cartão Verde. Vamos conversar com a nossa audiência, JP. Devagar, né, Jeremias? De preferência. Victor Goldani. Eu mato a cobra e mostro o pau. O Guima cospe no prato que comeu. Entre parênteses. Explorou o baldaço comprando um videogame barato. Ele sabe da tua vida, cara. Fala mal do cara todos os episódios do Chuteira Preta. Entre parênteses de novo. Eu assisto a todos. E no episódio de número 7, eu estava escutando e abri o Twitter. O que aconteceu? Dei de cara com curtidas de um integrante, do integrante, no caso tu, entre parênteses pela terceira vez na mesma frase. Aparentemente sem caráter. Segundo ele, está se contaminando por sentar ao lado do Wagner, em postagens do baldaço. Ah, me ferrei. Eu queria dizer o seguinte, ó, explorar o baldaço não é necessariamente um problema, é uma virtude. Né? O Baldasso é um cara que... O cara que é como Robin Hood, entendeu? É como o Charles Bronson em Desejo de Matar. É necessário você cometer alguns crimes em troca de uma justiça. Quem explora o Baldasso é um justiceiro. E eu me sinto um vigilante quando eu comprei um videogame por R$150 explorando a miséria daquele cidadão no ano de 2001. E era um miserável, realmente. O que o Charles Bronson respondia no filme dele quando alguém perguntava quem está aí? A morte. A morte.
E no Desejo de Matar 3, o Charles Bronson estoura um cara com uma bazuca na distância que eu tô do Jeremias. onde a gente foi parar, Ele pega a Charles bazuca. Bronson. Tu mataria tranquilamente com um revólver, não, mas na distância que eu tô do Jeremias, ele pega uma bazuca e estoura o cara completamente. E tem a cena do sorvete, que ele tá pegando sorvete, o cara rouba a câmera dele, ele continua Segue, pegando sorvete. JP. Dá 2 mordidas, ele pega uma Magnum 44, cano dessa ordem aqui, assim, só mira no a cara hora que e atira. E é aplaudido pela comunidade. A hora que Eu sou o Charles Bronson de Fabiano Baldasso. Eu explorei mesmo e não nego. A hora que o TikTok monetizar, isso aqui muda de vida. Tá louco. Né? É. Tá louco. Vai. Gustavo Alfaro. Segue um desafio pro Gama. Eu acho que é... Que gamba. Guima. Meu Deus, eu tô ficando louco, cara. Vai. O Gamba seria um bom cara aqui. Boa! Vai. Bom cara. Ele não aguenta 1 hora. Não aguenta. Ele pede pra sair antes. Comigo e contigo junto e com aquele ali? Sei, Não, sei, não sei. aguenta. Vai. Qual treinador disse, abre aspas, eu acho que ele curtiu aquela história do Espinosa, né? Se a seleção brasileira vier treinar aqui em frente de casa, eu me mudo. Dicas, esse treinador fez escola também. Usava bigodão, era ídolo de 2 torcidas rivais. Gaúcho. Eu não sabia dessa Treinador frase. gaúcho. Se a seleção que- brasileira vier treinar aqui, em frente de casa, eu me mudo. Treinador gaúcho que treinou a seleção brasileira Não. e foi ídolo. Não? Ele não treinou a seleção. Ele era ídolo de 2 torcidas rivais e tinha um bigodão. Sim. Chiquinho, Francisco Neto. Não, Ernesto Guedes. pista de novo. Bigode? As torcidas não são daqui. Oswaldo Brandão. Mosca. Acertou na terceira, né? Então treinou a seleção. Não, pô, os caras estão explorando o Guimarães hoje. né? Não, é que o Jeremias me fudeu. É, porque ele falou do. Não treinou a seleção brasileira. Brandão Minha treinou. dica inicial era Oswaldo Brandão. Fabiano Neme, eu acho que vocês deixaram passar o maior quase craque de todos. É verdade. Aquele que de tão promessa era 2, mas que parecia ser um só. Eu estou falando dos gêmeos Diego e Diogo. Mas a gente falou sobre Falamos, o Diego. falamos, pois é. Falou. Pouquinho, Aqui- mas falamos. Aqui uma dúvida. Aliás, eu encontrei ele semana passada. Não tem como. Nunca tinha visto ao vivo assim de pertinho. Não tem como saber quem é um quem é outro. É. São iguais, cara. Tá louco. Aliás, são gêmeos, né, Wagner? Luciano Silveira, Univitelinos. não sei se é o Lúcio. Grande Cantinflas. Esse é Cantinflas. Adílio foi campeão. Já foi Lucas um pouquinho. Adílio foi Sim, campeão sim. mundial de futsal em 89 pela seleção brasileira. Não pode. Depois que parou no campo. Geração do Morruga e do Ortiz. Não é verdade isso aqui, cara. Isso aqui não é O verdade. quê, cara? É verdade isso. Não, cara, o programa não é pautado só por verdade. Sim, meu, é verdade. O Adílio foi campeão de futsal depois que parou de jogar. 89. Bola muito pesada, né? Muito... Bico de área. Foi, cara, é o único jogador na Goleiro não podia sair da história. área. É o único jogador na história a jogar pelas 2 seleções brasileiras, a de futsal e a de futebol de Vai, campo. eu não sabia, Na cara. história, porque os outros, Ah, o Manuel Adílio Tobias e Falcão não jogava jogaram demais, tá maluco. pela seleção de campo. O Adílio jogou pela seleção de campo e pela seleção de salão. Falando em seleções diferentes. E o Paulette. as Cadê? Lá vem, lá Jogava vem. muito Paulette. Lá vem. As seleções de futebol na areia. Imagina se o Cabral tivesse vivo hoje e falasse o que ele pensava do Júnior Negrão, né? Tu tá louco? E do Benjamin. Olha aqui, ó. É. Aliás, na de areia, Júnior jogou, né? Júnior. Jogou. E Cláudio Adão Negrão. e o goleiro Paulo Sérgio. Sim, Paulo Nenê, Sérgio. Nenê. Paulo Sérgio, ex. Ex-Botafogo. E a seleção de Master também. Sim. Ah, Ô, isso é um programa Copa que tá Pelé. caindo. Isso Não, tá caindo de Copa maduro. Pelé. Tá caindo de Não, maduro. Eu não, tenho Copa as Pelé. fichas todas. Tu tem? Tenho. Porque Copa Pelé era porque eu fiz maravilhoso. uma O Jeremias vai ficar eu boiando. Não, o Jeremias não vai. tenho. Copa Pelé, seleção de Master. Eu Quero- tenho as fichas. Quem era o ponta direita da seleção de Master do Luciano do Vale? Cafuringa. Não. Bom chute. Não, ele foi uma das seleções. Foi, Tá, foi. mas não. Aí não vai dar. Aí vocês marcam semana que vem, que eu já não vou vir, aí vocês falam. Quem era? A Taliba. Ah, Taliba. E o número Ah, 2? Um amigo do E o Argel, lateral cara. direito, que era o lateral direito. Taliba, Zenon jogou. Lateral lateral direito. direito. Lateral direito. Lateral direito era... Pista. Cabelo volumoso. Feio. Feio. O cabelo, cara. Não tô falando que o cara é feio. O cara era feio. Não me lembro. Não. Rosemiro. Rosemiro. Claro. Acelera que não vai dar tempo. Tá. Edu Manga, Edu Bala. Edu Bala na Nossa. ponta esquerda. Vou imitar o Wagner Martins. O Edu jogaria hoje em metade dos times. O Edu Bala? Não, o Edu ponta esquerda. É, o Com a Edu meia Bala. É Bala o apelido? Bala, Edu Com a meia Bala. riada? Não, gordinho, Todos né? os times. Muito gordinho. Muito Não, gordo. em todos não. os times jogaria. Não, ele quando jogava nos anos 60, anos 60 Ele até é 70. campeão em 70, né? Ele é campeão em 70. Óbvio que jogaria hoje qualquer time, né? louco? Ele como um jogador jovem, não ele na seleção de Master. Não, hoje ele jogaria só em... Hoje, jogaria só em 50% dos times.
Rapidinho aqui, ó. Sandro Frederico, podcast maravilhoso, leve, divertido e por vezes até informativo. Não sei de onde. Vida longa ao chuteira preta. Sérgio Diego, programa muito bom, informações e bastante conteúdo. Gibson Camilo, o Renato quase chegou na Roma, Renato, quando chegou na Roma, comprou briga com o ídolo do time na época, o Meia. Giannini Buffon. O Giannini... Pô, era craque? Por fim, Eu tinha um botão chamado Giannini. Serginho Couto mandou? Por fim, aqui o Serginho Couto me mandou mensagem semana passada, pediu que eu falasse. Ele ficou até constrangido, mandou um abraço pra todo mundo, disse: essa aqui é muito barbada pro nível do Guimarães, mas ele queria te perguntar qual foi o Colorado paraguaio, o paraguaio que jogou com a camisa do Inter no Olímpico numa Libertadores. O Enciso jogou com a camisa do Inter contra o Grêmio. Um dos maiores escândalos da história da Libertadores. Tu acha que o Grêmio Exatamente. foi prejudicado naquele jogo? Não, pouca coisa. É o jogo do Teve Danley? alguma coisa a ver? É o jogo do Danley? O seu centenário? Não, o jogo do... Não, o jogo do Eduardo Martini. Eduardo Martini. Zé Otávio Germano entra em campo durante os 90 minutos não para dar no juiz, mas para ir para cima do juiz e durante a cobrança de pênaltis. É o time do Orteman, né? É o É time o do time do Orteman Orteman. que ganha do São Caetano na Isso. final, né? E é naquela noite que o Zé Alberto Guerreiro lança uma frase nos vestiários, né? Que o Grêmio vai voltar esse ano para a Libertadores. E aí o Grêmio classifica com o gol do Rodrigo Fabre. Embora tenha classifica, não, o Grêmio perde pro Santos. Perde pro Santos. 3-0 na Vila. O Grêmio não viu nem a bola lá. Ganha de 1-0 aqui um gol de voadora do Rodrigo Fabre. Voadora? O Grêmio termina em Voadora ou terceiro voadeira? E entra no Brasileiro do ano seguinte, 2003. Década de 90. E a final é Santos e voadeira. Corinthians da pedalada do Robinho sobre o Rogério. Isso. Galera, obrigado a todos, obrigado. Bom programa. Pessoal da Soul Produções, que sempre nos recebe muito bem aqui na Ramiro. Qual é o número aqui? Ramiro 499. 499. Soul Produções, segue aí no Instagram. KTO, _ Brasil no Instagram. Cara, é muito 20% diferente. chuteira preta. Garimpos, relojoaria e ótica. No coração de Canoas. É muito diferente de ver de boné, cara. É verdade. E claro, Marquês Empório Parrija, tem novidade aí, hein? Opa! Tem novidade aí no guarda-chuva, do Marquês. E eu vou trazer essa novidade em breve aí. Dentro do guarda-chuva do Marquês, que tem pizzaria, tem parrija, tem tudo, tem galeteria. Eu já falei pra vocês, tem café da manhã lá Tem espetacular, café da cara. manhã lá também no Empório Parrija. Detalhe, revela a idade do cara, né? O cara pensa no café da manhã. Sim, sim. Então, tem Quem é que novidade falaria aí essa frase? e a gente vai Quem é que trazer, falaria tá? essa frase? Eu? Não, outro cara que falaria. Daniel Japper. Tchau. Um abraço, Matheus da Caporal Conteúdo. Obrigado pela força aí. Segue lá, @Caporal Conteúdo. Até a próxima. Tchau.